bom dia. E agora, ao vivo, feliz ano novo a todos os que aqui se encontram, cuja presença eu agradeço muitíssimo, e igualmente a todos aqueles que nos assistem pela via eletrônica. Meus cumprimentos ao Dr. Fabiano Galhardo, presidente da ARISP, e ao Dr. Zé Renato Nalini, presidente, reitor da Uniregistral, a nossa Universidade do Registro. Hoje vamos falar a aula número 171, do nosso registro sobre registros, tratando ainda, já estamos na parte derradeira, do tema da hipoteca. Mas antes de falar do tema de hoje e iniciarmos a aula, queria fazer algumas comunicações e indicar algumas mudanças que vamos instalar para ir aos poucos também retificando alguns caminhos, melhorando algumas coisas, atendendo algumas conveniências também, até de publicação, como veremos adiante. Bom, começamos então por isso. O sorteio dos livros, que normalmente se fazia pelo Facebook, em razão da política do Facebook, nós passaremos a fazer exclusivamente pela base de dados do EAD da Uniregistral. Já vou indicar como se faz isso. Ou seja, não se poderá mais fazer sorteio de livros pelo Facebook, porque isso estava gerando problemas com a política do Facebook, que não dá informações a respeito de quais são os seus critérios. Pura e simplesmente não permite e pronto, e aí o resultado é que não se deixa acessar, alguns não conseguem mais ter acesso às aulas, etc. Isso é uma inconveniência tanto aqui para a Uniregistral, quanto para alguns daqueles que assistem às aulas. Então, diante destas queixas, nós resolvemos aqui, graças à competente administração aqui da Uniregistral, alterar o sistema. Então, doravante, os sorteios de livros somente ocorrerão pela base de dados da Uniregistral. As aulas, sim, continuam sendo ministradas normalmente pelo Facebook, pela base de dados e na plataforma do YouTube. Então, assistir às aulas é possível nessas três, mas o sorteio só se fará, portanto, pela EAD. Então, excepcionalmente, como diante da mudança desse sistema e como para inscrever-se na EAD, no banco da EAD da Uniregistral, isso exige um certo trabalho, é muito rápido, mas exige certo trabalho, acesso, preencher dados, etc. Tem a grande vantagem de que a Uniregistral depois expede um certificado com relação à assistência às aulas. Isso é uma vantagem adicional, a gente não sabe lá à frente o que se considerará útil ou não, até para fins de concurso. Então, é importante, não é? Excepcionalmente, portanto, os sorteios relativos a esses três livros que aqui se encontram, dos quais eu falarei alguma coisa em seguida, será feito no dia 27. Portanto, a segunda-feira lá, outra segunda-feira lá à frente. E até o dia 27, às 16 horas, todo mundo que quiser participar do sorteio se inscreverá e compartilhará a aula lá pelo EAD. Tá certo? Então, excepcionalmente, até o dia 27, aqueles que quiserem participar do sorteio destes livros deverão inscrever-se no banco de dados da Uniregistral. Como é que faz isso? Acessando pelo endereço www.uniregistral.com.br. Então, www.uniregistral, que na verdade em português deveria ser Uniregistral, porque tem um R só, mas é assim, né? Uniregistral.com.br. E lá é direcionado para o EAD e se resolve o assunto. Serão 3 livros, todos eles doados pela Editorial Lepanto, Notas sobre Notas e Outras Notas, tomo 1º. O tomo 2º está em vias de ultimação para remessa gráfica. Este opúsculo, A Cidade de Deus e o Registro de Imóveis do Futuro, e o tomo 3º do Registro de Imóveis, Princípios, da série Registro sobre Registros. Muito bem. Então, até o dia 27, 16 horas, é possível, ingressando no endereço eletrônico da Uniregistral, www.uniregistral.com.br, inscrever-se e participar do sorteio. E as aulas podem continuar a assistir-se pelas 3 plataformas, pela EAD, da Uniregistral, pelo YouTube ou pela rede do Facebook.
Quero também anunciar que, para minha grande satisfação, a Academia Notarial do Paraná deve efetivamente instalar-se no dia 22 de março próximo, da qual academia fazem parte, entre outras grandes autoridades, o desembargador José Renato Nalini, reitor aqui da Unigestral, e o desembargador Vicente de Abreu Amadei, eminente desembargador aqui da Justiça de São Paulo. Quero parabenizar muitíssimo o Colégio Notarial do Paraná, em particular por sua diligentíssima presidente, a doutora Mônica Tallavecchia, mas estender esse cumprimento também a toda a diretoria do Colégio Notarial, em particular ao vice-presidente, doutor Renato Lana, porque, claro, que uma iniciativa como essa de instituir uma academia do porte, como é a Academia do Paraná, de que fazem parte grandes autoridades da magistratura do Paraná e do direito notarial paranaense, entre essas autoridades, o próprio presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, isso não é uma iniciativa isolada da presidência do CNB, mas tem o apoio de toda a diretoria. A verdade é que a doutora Mônica teve uma atitude primordial nisso, como presidente, e muito ativa, e uma estudiosa também do direito notarial, mas contou com o apoio de seus pares e em particular, do vice-presidente, o doutor Renato Lana. Então, fica assim consignado este meu reconhecimento e meu louvor pela atitude do Colégio Notarial do Paraná. Quero igualmente cumprimentar, não sei se já o fiz anteriormente, a doutora Cisele, tabelinha aqui em São Paulo, pela a eleição à presidência do Conselho Federal do Colégio Notarial. Tenho a impressão de que já o fiz aqui, mas fica repisado esse cumprimento. E formular votos de pronta recuperação ao Marcelinho Castelo Branco, filho da nossa estimada amiga, a doutora Thaís Luciana Morcelli de Castelo Branco, que se acidentou lá, fraturou uma costela, mas parece que está bem lá no estado do Ceará, e, ao mesmo tempo, fazer voto de boa convalescença ao meu querido ex-colega da magistratura, o deputado federal, Luiz Flávio Gomes. Muito bem, vamos então para a aula. Hoje nós vamos começar a tratar do tema da remissão da hipoteca. Mas eu queria fazer uma observação aqui à partida, que é muito interessante. É claro que nós todos, depois, sobretudo, do Código de Processo Civil de 73, aqui no Brasil, passamos a distinguir muito severamente, no campo da terminologia jurídica, entre remissão com 2S e remissão com C cedilha, a ponto de que se considera erro gravíssimo confundir uma coisa com outra. Bom, está bem, eu não vou atacar esta posição, não vou hostilizar ou alvejar Cláudio Bevilacqua, Rui Barbosa, ou quem quer que seja, mas a verdade é que no linguajar comum não é tão clara essa distinção. E eu não penso que se possa criticar no linguajar comum quem escreva remissão com C cedilha ou com 2S para significar, por exemplo, em ambos os casos, perdão, ou em ambos os casos, resgate. Acho que no campo jurídico adotamos uma terminologia um tantinho, digamos, reflexo do positivismo normativismo, ou seja, porque a lei disse assim, ela será. Parece que não é bem assim na língua portuguesa. Em todo caso, eu procurei o mais possível, embora os que tiveram ou que venham a ter acesso ao texto tenham a ocasião de verificar as observações que eu faço quanto à preferência por uma ou outra posição, e também vejam que eu escrevo das duas formas, procurando utilizar remissão com C cedilha para os casos da remissão hipotecária, vão ver que as duas formas estão sendo utilizadas. Até há um caso aqui que passou-me despercebido, eu queria escrever com C cedilha, escrevi com 2S, estou corrigindo, à altura falarei. Portanto, um tanto de cautela nessas distinções. Isso aí é uma espécie de egoísmo jurídico. Nós, do campo do direito, temos a nossa terminologia e queremos impor essa terminologia para o usus loquendi, do que nós chamamos um pouco despectivamente como profanos. A coisa não é bem assim. Mas vamos lá. Começamos a tratar desse tema da remissão da hipoteca, que no quadro normativo brasileiro atual
corresponde aos artigos 1481 a 1484 do Código Civil em vigor, os artigos 826 e 877, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, e o artigos, vou fazer um S aí, 266 e 276 da Lei 6.015 de 1973. Portanto, há uma boa fonte normativa espalhada aí por pelo menos 3 documentos legislativos: o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei de Registros Públicos. Bom, a remissão da hipoteca é uma das formas extintivas desta garantia, ou seja, uma das formas de extinguir a hipoteca. E, evidente, sendo uma das formas, possui ao lado dela outras tantas causas de extinção dessa garantia, como sejam, por exemplo, a extinção da própria obrigação principal, o perecimento da coisa, a resolução da propriedade, a renúncia pelo credor, a arrematação, a adjudicação, a desapropriação, a perempção, a consolidação, o decurso do prazo da hipoteca e a falta de renovação da especialidade da garantia. Então, aí nós temos uma série de indicações, de algum modo referidas nos artigos 1485, 1498 e 1500 do Código Civil, e, doutrinariamente, eu faço aqui a indicação de 4 autores, dentre os muitos que poderiam citar-se a respeito do tema, apenas como referência a autoridades que merecem, entre outras, muito respeito nessa matéria. O desembargador Carlos Roberto Gonçalves, que tem um belíssimo curso de Direito Civil, um magistrado muito experiente, além de ser um professor consagrado, um magistrado também tem uma experiência prática muito interessante. O desembargador Francisco Eduardo Loureiro, meu estimado amigo, ainda em atuação no Tribunal de Justiça de São Paulo, a desembargadora Rosa Neri, seu marido, o procurador Nelson Neri, ambos de grande valor intelectual e almas de escola, por assim dizer também. Bom, o nosso Código Civil de 1916, Código Bevilacqua, previa já o instituto da remissão, que então designava remissão com 2 S. Veja aí, já começa aí, parágrafo 1º do artigo 214. Não custa dizer que Cláudio Bevilacqua passava longe de ser um analfabeto. Penso que o fato de ele escrever com 2 S não transforma alguém que escreva hoje com 2 S em uma pessoa despreparada, nada disso. Cláudio Bevilacqua reporta essa remissão à Successio Hipotecária do Direito Romano, Instituto do Direito Romano, que se dava em caráter principal quando um credor se subrogava, é o que se chama também de remissão subrogatória, na posição de outro. Ou seja, por isso que se fala também successio in locum, sucessão em lugar. Mas também ocorria em favor de um novo credor em caso de inovação que preservasse a garantia ou de um novo adquirente do imóvel hipotecado. Portanto, a expressão da successio hipotecária também no direito romano era mais abrangente. Eu menciono aqui, a propósito, esse grande autor romanista contemporâneo, provavelmente o melhor da Espanha e um dos melhores do mundo no século passado, que foi Álvaro Dors, que tem um livro extraordinário chamado Direito Romano Privado, entre outros escritos. Vale muito a pena. Aliás, conhecer o direito privado, quem queira especializar-se no direito privado, que não é o caso agora da nossa prezada doutora Aline, que hoje comparece aqui, embora juíza fazendária, né? Abandonou as áreas do registro público, ser fazendária, mas torna a casa aqui registral, ela vai para o direito público. Mas quem queira especializar-se no direito privado ou queira ter uma boa visão do direito de um modo geral, não pode deixar de estudar o direito romano privado. É preciso dedicar-se. E entre as obras excelentes da área do direito romano privado, tem-se de mencionar inevitavelmente Álvaro Dors. Aqui no Brasil nós temos trabalho que merece respeito do professor Moreira Alves, trabalho antigo do grande professor Alexandre Correia, do Alexandre Correia Pai, e outros grandes autores, até atualmente o professor Thomas Mark, o antigo Thomas Mark, igualmente, mas
acho que é necessário pôr os olhos nesse livro, na obra de Álvaro Dors. Sabe que o Álvaro Dors é um trabalho pouco conhecido, vale a pena mencionar isto. Ele era um homem de ideias, eu não o conheci pessoalmente, mas acompanhei parte da trajetória intelectual dele ainda quando ele vivia. Ele, em determinado momento, ele resolveu escrever sobre terminologia jurídica. Então, ele apanhava um termo e, a partir disso, ele desenvolvia ideias. Ele tinha muita experiência, muito estudo, tinha uma formação muito boa. Desenvolvia ideias em torno do assunto. Era uma espécie de um verbetário sob um ângulo novo. Não era um dicionário jurídico, não, nem um mero vocabulário. Ou seja, ele excursionava um pouco em torno do assunto, ligando o campo do direito. Porque se nós nos dermos conta bem, a divisão que nós fazemos, por exemplo, acabei de falar entre direito público e direito privado, por exemplo, direito registral e direito notarial, direito fazendário e direito dos registros públicos, isso tudo é meramente didático, é só para facilitar o estudo. Que, na realidade, o direito é uma coisa só. Eu me lembro que, a este propósito, algo interessante, há uma década mais ou menos, por algum engano generoso de uma universidade, eu fui convidado para lecionar cadeira de filosofia do direito. E resolvi aceitar o desafio. Calhou que eu estava em Buenos Aires, na companhia de um grande professor de filosofia do direito, Félix Adolfo Lamas, estimado amigo, e eu perguntei a ele, olha, Félix, eu quero montar aqui um programa de filosofia do direito. O que me sugere? Ele sugiro uma coisa só, um tema só. Dará para muitos anos de atividade. Eu falei, que é o direito? Que é o direito? Não precisa discutir mais nada. O campo da filosofia do direito é saber o que é o direito. E basta para o resto da vida. Então, essa ideia que, de algum modo, foi desenvolvida pelo Álvaro Dors, ou seja, extraindo o mais possível dos conceitos algo que nós tratamos, às vezes, com uma certa trivialidade, para não dizer com um certo desprezo, não é? Bom, o uso do vocábulo remissão, com 2 S's, para indicar o direito de remir a hipoteca, foi de logo alvo de fortes críticas. A origem desse termo remissão com 2 S's, que é o latim remissio, remissiones, portanto, uma palavra de terceira declinação, responde ao sentido de perdão ou renúncia. Normalmente, a remissão com 2 S é isso que nós temos aqui considerado em termos genéticos, ou seja, da gênese da palavra, que remissão é perdão, renúncia. Não, porém, é o de redenção ou de resgate, que estaria mais ligado à ideia da remissão com C cedilha, no vernáculo português. Com que se quer significar diversamente a ideia de remir a hipoteca. De fato, remir a hipoteca, se nós vamos ver, por exemplo, a crítica de Correia da Silva, que está citada pelo nosso Afonso Fraga, é a ideia de liberar a hipoteca, de resgatá-la, de redimi-la. Essa que é a ideia ligada à remissão com C e cedilha. Tal nós usamos no direito, na terminologia do direito brasileiro, hoje. A palavra remissão com C cedilha, com efeito, não provém do substantivo remissio, remissiones, que eu mencionei há pouco, nem do verbo remito, cujo infinitivo é remitere, mas de redimo, cuja raiz é o verbo adimo, que dá infinitivo adimere, e que, entre outros, tem o sentido de subtrair. Portanto, até a origem das palavras do português, do vernáculo remissão com 2 S ou remissão com C cedilha, favoreceria a ideia de utilizar a remissão com C cedilha. Mas vejam que isso é pela origem. Nós temos que distinguir um pouquinho o que é a origem da palavra e o que é o seu uso eloquente, ou seja, o uso habitual. As palavras, frequentemente, como todas as coisas, têm uma essência, as coisas contingentes, uma essência dinâmica, fluida, elas vão evoluindo. Evoluindo ou involuindo, não importa, mas, enfim, mudando. O novo Código Civil brasileiro adotou o termo remissão com C cedilha, portanto, liberação, resgate, redenção, de modo que remir a hipoteca ou redimi-la é, num primeiro sentido, livrar do ônus o imóvel. Aí vem a citação já de Lafayette. Pagando-se, abro aspas, para citar o conselheiro Lafayette, aos credores as dívidas,
não pela sua importância total, porque seria, por simplesmente, pagar o débito, mas até a concorrência do preço ou valor do mesmo imóvel. Ou num segundo significado, aqui já, portanto, não propriamente liberatório ou de redenção, mas subrogatório, alterar a ordem de prelação da garantia real, tal que o credor de uma subhipoteca, ou seja, de uma segunda hipoteca, assuma o posto do credor da primeira, que é aquilo que nós há pouco referimos, a successio in loco. Esse conceito corresponde ao aspecto substantivo da remissão hipotecária. Então, substantivamente é isto. Pode falar-se, todavia, também em uma noção adjetiva ou processual da remissão da hipoteca. De maneira, aí tem um da maneira. Outro dia eu fiquei satisfeito porque, como vai? Verifiquei que o professor Carlos Muguet, dando razão, aliás, a algumas coisas que eu já havia lido em outros autores, entre eles, de algum modo, em Rui Barbosa, publicou um trabalho sobre não há escritor sem erros, não há livro sem erros. Portanto, quando eu erro assim, eu sempre me conforto de que houve gente melhor do que eu que também cometeu equívocos na escrita. Pois bem, eu vou contar aqui o episódio, isso eu tenho que contar. Eu, quando eu era moço, já o fui um dia, custe o que custe acreditar. Eu trabalhei em um semanário aqui em São Paulo e nesse semanário trabalhava um escritor, um jornalista português que havia sido dono do Diário de Luanda. O Diário de Luanda, guardado as proporções, era como se fosse o Estadão em Angola. E ele, quando houve ali a Revolução Marxista, ele teve que sair de lá, veio com uma mão atrás e está na frente para o Brasil. E aqui arrumou um emprego de jornalista e começou a trabalhar. Imagine, eu começando a minha frustrada carreira de jornalista, e ele já jornalista consagrado. Ele era amigo, para ter uma ideia, do Leopoldo Sangor. Leopoldo Sangor, para quem não sabe, o doutor Ulisses seguramente sabe, um dos maiores estadistas no mundo, um grande poeta, ademais, um grande literato, amigo pessoal do Leopoldo Sangor. E um dia demorou um pouco para sair o primeiro número do jornal. Quando saiu o primeiro número do jornal, eu fui afoito verificar como estava o meu texto e tudo, aquela curiosidade de gente nova, né? E eu vi que o Zé Manuel Pereira da Costa, pois que um jornalista português não se chamasse Manuel nem Pereira da Costa, seria pouco provável. Aí, o Zé Manuel Pereira da Costa estava absolutamente tranquilo, fumando um cigarro, nem abriu o jornal. E eu achei aquele estranho. Ele disse, Zé Manuel, escuta, você não vai ler o seu artigo? Ele falou assim, perdão, aqui me pagam para escrever. Para ler o que eu escrevo, precisa pagar-me muito mais. Então, eu aprendi isso. Eu tenho uma certa preguiça também, de terminado o que eu escrevo, de reler o texto. Frequentemente, eu cometo equívocos que passam, porque eu não tenho... É um pouco de preguiça isso, eu reconheço. Não tenho gosto de voltar a ler. Tempo depois leio, mas na hora não gosto. Então, costumo ocorrer isso. Enfim, sou pago para escrever, mas não para ler o que escrevo. Bom, de maneira que, aqui voltamos, que pode falar-se, contudo, portanto, um conceito processual, além do conceito substantivo de remissão, também um conceito processual ou adjetivo de remissão. De maneira que, com o termo, nós nos refiramos ao processo judicial de remissão da hipoteca. Então, além do substantivo, porque nós podemos ter situações assim, em que o substantivo se refere a uma coisa e o processo a outra. Tem um outro nome. Vamos dar um exemplo aqui de cabeça. Por exemplo, propriedade e reivindicação, posse possessória, locação e despejo. Termos distintos para designar alguma coisa que se relaciona. Aqui nós temos, não, remissão e remissão. Tanto chamamos de remissão a parte substantiva, que nós começamos a mencionar, quanto o processo para atuar essa remissão. Então, nós temos um conceito adjetivo ou processual de remissão. Com que, essa remissão judicial, de processo judicial, com que e em que, ou seja, com ela e por meio dela, nós obtemos a remissão, com C cedilha, em caráter substantivo. Nesse sentido, interessante a tratativa que faz Afonso Fraga. Por exemplo, veja o que dispõe os artigos 266 a 276 da Lei
6.015 de 1973. É manifestamente uma indicação de caráter processual. Aliás, dando razão, a meu ver, ou pelo menos reforçando o entendimento que eu, de há muito tempo, tenho procurado destacar, de que o registro é sobretudo processo. Que o registro é uma forma de processo, sobretudo. Não inteiramente, mas sobretudo. É a parte que, a meu ver, predomina no que diz respeito ao direito registral. Bom, o nosso Código Civil autoriza 3 situações para o direito de remissão da hipoteca. Agora estamos voltando as atenções para o campo substantivo, novamente. Primeiro, a do próprio devedor hipotecário. Então, está legitimado subjetivamente para atuar a remissão hipotecária. Mas temos uma controvérsia a indicar aqui. A suscetibilidade desse direito estender-se ao cônjuge, ao descendente e ao ascendente do devedor. Nós vamos tratar rapidamente. Aproveito para fazer um parênteses. O nosso trabalho é na área, o capítulo principal é registral. Então, frequentemente, essas questões de direito substantivo devem ser referidas, porque o registrador, especialmente, e o estudioso e estudante do registro tem que se preocupar com isso para poder aceder ao registro, mas não é o nosso ponto principal. Então, não há cabimento de aqui nós querermos exaurir o tratamento substantivo. Fica indicado, algumas questões resolvidas, propensões e basta isto. Segundo caso, segunda hipótese de legitimação subjetiva, a hipótese do credor garantido por hipoteca de segundo grau. Quando se fala em hipoteca de segundo grau, deve entender-se nas demais hipotecas. As hipotecas podem ser sucessivamente submetidas a essa mesma remissão. Então, de terceira em relação à segunda, de quarta em relação à terceira, etc. Podia-se falar aqui melhor em hipotecas ou subhipotecas, hipotecas de gradações sucessivas ou de subhipotecas. Terceira, do adquirente do prédio objeto da garantia. Ou seja, há um prédio da garantia, o adquirente também tem legitimidade subjetiva para a remissão. Lê-se a propósito no parágrafo 3º do artigo 877 do vigente Código Nacional do Processo Civil. Aspas. No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes ou ao do maior lance oferecido. Então, se não houver licitante, então ele vai, paga, deposita o valor da avaliação e ele, então, tem direito à remissão. Se houver licitantes, ele oferece, ou seja, ele tem preferência. Ele iguala o maior lance oferecido e tem preferência para a remissão. Essa regra substitui, aqui vem um problema imenso que eu já vou mencionar. A meu ver, substitui a do artigo 1482 do Código Civil. Norma essa última revogada expressamente pelo Código de Processo, inciso 2º do artigo 1072. Atenção para um problema de revogação. Quando a revogação é expressa pela lei posterior, torto question, não há problema, já foi revogada, está expressamente dito lá no inciso 2º do 1072, que o artigo 1482 está revogado. O problema é quando essa revogação não é expressa e a norma posterior repete a anterior. Nós já tivemos essa situação, por exemplo, no Código Civil de 16, em relação às possessórias, nós tivemos algo desse tipo envolvendo, vou mencionar aqui com uma certa dúvida o número dos artigos, 505 ou 506 do Código Civil, com 920 e alguma coisa, 21, 22 ou 23 do Código de Processo Civil, que repetia a norma. E qual é o problema? Se repete a norma continua em vigor. Não há dúvida, é a mesma norma. Só que qual é a questão que se põe? Se houver revogação da norma posterior, imagine que a lei posterior seja revogada, não se repristina a anterior, porque ela, como fonte, estava revogada pela posterior. Essa é a questão que tem que ser vista. Nem sempre a jurisprudência pretoriana vai nesta linha. Mas, em rigor, é isto. Uma lei posterior que repita a anterior, revoga a anterior nessa parte. De maneira que, se ela for revogada, não por isso se repristina aquela norma que se repetiu. Bom, dispunha o artigo 1482 do Código Civil, que nós fizemos referência. Vou ler aqui. Realizada a praça, o executado poderá,
até a assinatura do auto de arrematação ou até que seja publicada a sentença de adjudicação, remir o imóvel hipotecado, oferecendo o preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido, e depois prossegue. Igual direito caberá ao cônjuge, aos descendentes ou ascendentes do executado. Notem isso, hein? Então, em parte, repete a norma anterior, ou seja, antecipa a norma posterior do Código de Processo Civil, embora fale aqui que até que seja publicada a sentença, ao passo que lá fale a assinatura do auto. É uma pequena diferença. E faz remissão à arrematação, que não se encontra nesta norma que nós mencionamos com o Processo Civil. Saliente-se, entretanto, que a regra substituinte, isto é, do parágrafo 3º do artigo 877 do Código de Processo Civil, não abrigou a norma da parte final do artigo 1482, tem um errinho aí, mencionei, do Código Civil. Igual direito caberá ao cônjuge, aos descendentes ou ascendentes executados. Esta parte não foi reiterada pelo Código de Processo Civil. Daí a possível controvérsia que possa levantar-se acerca do assunto, e vai levantar-se com certeza. Bom, antevê-se, pois, essa disputa, porque se trata de disposição específica acerca do direito de remir o imóvel objeto da hipoteca. Mas, aqui vem a questão que eu gostaria de salientar. Nós temos que considerar que há uma outra regra do mesmo Código de Processo Civil, a do parágrafo 5º de seu artigo 876, que prevê em caráter geral, embora não é só para a hipoteca, mas em caráter geral, possa o bem penhorado, e aí haverá necessidade de pensar que a penhora está no bojo de todo esse processo de remissão, poderá o bem penhorado adjudicar-se, aspas, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Aí parece que resolve, para quem quiser entender que essa regra geral, como é, a meu ver, cabível, supre a falta de norma específica. Em todo caso. Portanto, para mim, meu entendimento é razoável compreender cabível a maior extensão da regra do parágrafo 3º do 877 do Código de Processo Civil, de modo que se beneficie o interesse da família do devedor hipotecário com a preservação do patrimônio, porque é isso que está em jogo com essa norma. O que se quer com reconhecer o direito de ascendentes, descendentes ou cônjuges, proteger o patrimônio familiar. Então, parece que essa ratio essência se encontra também com a extensão que eu estou sugerindo. Não é demais observar que a lei processual não prejudica o credor, porquanto estabelece uma primazia licitatória por equivalência de oferecimento do preço. Assim, o parágrafo 6º do artigo 876 do Código prevê que, havendo mais de um pretendente, proceda-se a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou ascendente nessa ordem. De maneira que o credor está garantido, porque receberá o valor da maior oferta. Da mesma sorte, o parágrafo 3º do artigo 877 dispõe que o executado possa remir a hipoteca a tanto, agora o próprio executado, né, com que também se preenche o requisito finalístico de proteger a propriedade familiar. Aspas, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido. Parece que isso fecha bem o sistema para garantir, de um lado, o interesse do credor e, de outro lado, a manutenção do patrimônio familiar. Prevalece na jurisprudência doutrinária e na jurisprudência pretoriana, como sabem, aqui eu já mencionei esse fato, a palavra jurisprudência, classicamente, abrange tanto uma coisa quanto outra. Aliás, era mais própria da doutrina. Doutrina que se entende com a palavra jurisprudência. Depois se estendeu aos julgados nos tribunais e passou-se, de futuro, se decaiu e começou-se a falar em jurisprudência só como julgados dos tribunais, e hoje é tudo, né? Até a sentença mais escoteira de um juiz substituto, que acaba de ingressar na carreira, já é considerada jurisprudência. Então, há um excesso com a palavra jurisprudência. Mas prevalece em ambas as jurisprudências, a doutrinária e a pretoriana, o entendimento de que, consumada a remissão hipotecária, a existência de saldo credor não propicie nova penhora do imóvel resgatado. Ou seja, faço a remissão, mas ainda há um saldo que não foi coberto. Ou seja, o valor do débito era de 2 milhões, o imóvel foi remido por 1 milhão, restou o pagamento de R$1 milhão
para a satisfação do débito. Eu não posso voltar a penhorar o imóvel que foi remido. Ele realmente fica liberado de vez da hipoteca referível a essa dívida, não é? Nesse sentido, a lição do Caio Mário da Silva Pereira, do desembargador Carlos Roberto Gonçalves e também do desembargador Francisco Loureiro. Vale dizer que o credor pode cobrar o remanescente de seu crédito. Não é que ele não possa cobrá-lo. O que ele não pode é também beneficiar-se da antiga garantia hipotecária e nem sequer de constranger o imóvel antes hipotecado, que então fica liberado. Se ele tem um crédito agora quirografário e que não pode ser satisfeito à custa do mesmo imóvel que antes havia sido dado em hipoteca e que foi objeto da remissão. Porque com a remissão, aqui com C cedilha, por favor, eu que errei aqui, o prédio está liberado do vínculo e fosse possível nova penhora incidente sobre o imóvel, prossegue Caio Mário, a remissão seria uma inutilidade. De fato, seria inútil, porque eu faço a remissão e em seguida se faz a penhora do imóvel. Isso mostra o absurdo da hipótese, né? Prosseguimos. O artigo 1481 do Código Civil Brasileiro diz que no prazo de 30 dias a contar do registro do título de aquisição de um imóvel hipotecado, possa o adquirente exercitar o direito de sua remissão, aspas, citando os credores hipotecários e propondo importância não inferior ao preço por que o adquiriu. Vejam aqui uma norma de processo indicada no Código Civil. Essa previsão guarda correspondência com a do artigo 266 da nossa Lei 6.015, que diz o seguinte: para remir o imóvel hipotecado, o adquirente requererá no prazo legal a citação dos credores hipotecários, propondo para a remissão, no mínimo, o preço por que adquiriu o imóvel. Então, o que faz o adquirente? Ele requer a citação dos credores e propõe para a remissão o preço pelo qual ele adquiriu o imóvel. No mínimo, não é? No mínimo. O Código Brasileiro de Processo Civil de 1939 versava sobre a ação de remissão, aqui com 2 S, do imóvel hipotecado, em seus artigos 393 e seguintes. Lugar normativo adequado para tratar do tema. Porque o de que aqui se cuida é de uma ação especial, de feição contenciosa e de natureza real. Engraçado que pouca gente fala isso. Eu fui encontrar isso na doutrina, pode ser que haja outros livros, como se sabe, quando a gente menos espera no Brasil, surgem livros de todas as partes e com grandes autores. Mas só achei isso no Valmir Pontes, que chama a atenção para a natureza real desta ação. Portanto, não é um assunto diretamente registral, é um assunto processual. E, portanto, melhor estaria no Código de Processo Civil do que na Lei de Registros Públicos. Essa é a verdade. De tal sorte, pois que situar o tema num Código Processual do que num Código Civil e uma Lei de Registros Públicos seria o ideal. Mas o ideal no nosso processo legístico parece muito distante de ocorrer. Hoje em dia nós temos normas das quais não se espera encontrar uma referência sobre determinado assunto, e apesar de haver legislação sobre a elaboração de normas, o fato é que muitas vezes nós encontramos numa lei que está tratando, por exemplo, do carregamento de sacas de café no Porto de Santos, tem uma normazinha lá sobre a importação de gado zebu na Nova Zelândia, ou do sistema hidráulico a utilizar-se em Jaboatão de Guararapes. Então, acontece isso. Então, o processo legístico nem sempre é mais comum, o que, de certo modo, se explica. Primeiro, porque o dinamismo da sociedade contemporânea, moderna e contemporânea, mas, sobretudo, a contemporânea, exige rapidez das soluções parlamentares. Já há um fluxo importante relativamente à normatividade. E, por outro lado, o crescimento dos parlamentos faz com que haja necessidade de atuação dos chamados quintos secretários. Essa é a ideia do quinto secretário, que é aquele que, afinal, redige a lei. E, às vezes, o quinto secretário aí coloca um dispositivo que não faria parte de um sistema legislativo. No nosso caso, bastaria pensar nas vezes em que nós temos situações de registro tratadas como averbação ou de averbação tratadas como registro, algumas vezes por mero deslize técnico
Isso, por exemplo, é muito comum, infelizmente, nas decisões judiciais. Reparem como os juízes gostam da palavra averbação. Parece mais, né, mais digno do que a palavra registro. Por outro lado, às vezes corresponde a algo que não é técnico, não é? Mas é o problema da discussão emolumentar, do custo. Prefere-se a averbação com a expectativa de que a averbação seja sempre mais barata do que o registro, seja sempre algo que possa ser considerado sem valor declarado para fins, título sem valor declarado para fins de cobrar menos, como se o problema econômico do registro fosse só o problema do usuário. Que é algo, ou seja, não se pensa um pouquinho que o custo do usuário não significa o custo da produção. Que é algo que nós precisamos distinguir do ponto de vista, quando se trata dessas questões de gratuidade, de custeio do serviço registral e notarial, nós temos que pensar muito bem que há um custo de produção e há um custo para o usuário. O usuário gostaria, efetivamente, de ter sempre o custo menos dispendioso. Todos nós somos usuários de todas as coisas e gostaríamos de pagar o menos possível por tudo. Normal que seja assim. Mas há um custo de produção. Como está provado biologicamente que dinheiro não nasce em árvore, o custo dessa produção tem que ser mantido, sustentado por alguém. Essa é a questão. Ou com subsídio estatal. O senhor sabe que eu tenho sido um forte crítico dessa política de gratuidade, que, a meu ver, é irrazoável. E, aliás, acho que fere, eu tenho dito muitas vezes isso, fere especialmente o contrato administrativo firmado entre registradores, notários e o Estado no momento da delegação. Porque ele tem uma justa expectativa de que isso corresponda a uma equação econômica e financeira que deve preservar-se ao longo do tempo. E o exemplo tosco que eu tenho dado nesse sentido é admitir por licitação que algum consórcio ou alguma companhia possa administrar uma estrada, uma rodovia, e no dia seguinte proibir que se cobre pedágio. Pronto, é mais ou menos a mesma coisa. Então, guardemos-nos de imaginar que o chamado princípio econômico seja só unilateral, seja só em favor, no caso dos registros das notas, em favor do usuário. É preciso pensar que a atividade possui um custo e que esse custo deve ser considerado no âmbito de uma equação razoável. Isso que não nos esqueçamos disso. Esse não é o tema direto aqui, mas convém mencionar, porque há inúmeras equações a que respondem os registradores e os notários. Equações tecnológicas têm que estar sempre afetos às novidades tecnológicas. Aqui a equação ambiental, que a ARISP, por exemplo, se devota muito a isto, e tem que se observar as exigências do ambiente físico, do meio ambiente. Equações administrativas, equações de gestão que, nesse caso, envolvem, por exemplo, as questões laborais, o custo laboral dos servidores. Isso é uma série de equações políticas, equações econômicas, equações financeiras. Isso tudo leva à fixação de um preço razoável. Se o preço razoável não é só aquele que diminui o mais possível aquilo que o usuário vai pagar. Sem contar, deixemos isso para o último, que uma parte considerável desses emolumentos é destacada para organismos de natureza estatal. Tributos e verbas não fiscais. Bom, mas isso é outro tema. Nós vamos prosseguir na questão da remissão na aula que vem. Eu, novamente, então, registro que, ou a verbo, como queira, que esses 3 livros que aqui se encontram, Notas sobre Notas, o Opúsculo, a Cidade de Deus, o Registro de Imóveis do Futuro e o Registro de Imóveis Princípios da série Registro sobre Registro, tomo 3º, serão sorteados no dia 27 para quem se inscrever na base de dados do EAD. O sorteio será feito só para quem estiver lá assistindo a aula no EAD. Como é que se faz para chegar ao EAD? A EAD, Educação à Distância, base da Uniregistral. Acessando o site www, esse é o endereço, .uniregistral.com.br. Ali se inscreve, além de participar do sorteio, também tem, cumpridas determinadas exigências de número de aulas assistidas, etc., a possibilidade de obter um certificado.
Esse certificado é expedido, um amparo em uma universidade. Lembremos que a Uniregistral é uma universidade, a Universidade do Registro. E, portanto, nós não sabemos se amanhã ou depois, à luz das legislações que se sucedem também nessa matéria, e provimentos, etc., isso não poderá ser objeto até de alguma vantagem de titulação para fins até mesmo de concurso. Então, acho que convém constar. E, em todo caso, coloca lá no currículo que tem um certificado sempre... Isso sempre... não é? Queria também aqui tornar a cumprimentar a Academia Paranaense, criada graças ao esforço da presidente do Colégio Notarial do Paraná, doutora Mônica Dallavec, e a sua diretoria. Reiterar os meus votos de boa convalescença ao deputado Luiz Flávio Gomes e ao Marcelinho Castelo Branco. E, por derradeiro, agradecer a todos que aqui se dispuseram a vir para nosso reencontro aqui, direto, pessoal, agradecer a todos aqueles que nos assistem pela via eletrônica e, em particular, ao reitor da Universidade do Registro, do desembargador Renato Nalini, e ao presidente da ARISP, Dr. Flaviano Galhardo, por nos permitirem este 170º encontro com aula. Penso que é uma coisa, penso que posso dizer, sem exagero, algo inédito na história dos cursos de registro. Então, vamos prosseguindo enquanto isso for possível e Deus nos brindar com essa oportunidade. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. O doutor Ulisses ia falando e não